E a paz do Senhor. Estamos aqui com mais um Gotas do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam quem? Receberam a Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou se tornarem também participantes com Cristo da glória, aos que creem no seu nome. Todo aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador e se subordina a Ele como Senhor, esta pessoa recebe de Deus o direito de ser um filho de Deus. Mas são pessoas que creem em Jesus. Mas crer como? Crer como? Crer no que Jesus pode fazer por ele. E o que Jesus pode fazer por nós? Jesus pode nos salvar dos nossos pecados. Mas como assim salvar dos nossos pecados? Os nossos pecados, eles nos trazem dois males. O primeiro mal é um mal natural, que todo pecado traz. O pecado traz uma consequência natural. O pecado gera em nós um vício. O pecado gera em nós um vício, mesmo que você não reconheça como vício. Geralmente só reconhece como vício aquilo que a sociedade reconhece como vício, como fumar, beber, usar drogas, né? Mas existem muitos outros vícios, porque a prática do pecado é vício. E todo o mal que o vício traz, que o pecado traz, que as escolhas pecaminosas trazem, porque são escolhas egoístas, são escolhas que sempre prejudicam. E é um prejuízo que você talvez não vê, porque agrada a sua carne, mas é um prejuízo que vem agora ou vem depois, né? Mas vem. É algo que é como um efeito dominó. Cada pecado tem a sua consequência. É um exemplo que eu dou muito certo, é o seguinte: se você der um murro numa ponta de faca, você não deve esperar que a sua mão não vai ser cortada, né? Você não deve esperar. Você não deve esperar que sua mão não vai ser cortada, porque ela vai ser cortada. O pecado é assim. Ele vai ter uma consequência, mas cada consequência é diferente. Algumas consequências são imediatas, como doenças, né? Por causa dos excessos que os homens cometem com os seus pecados. Algumas consequências são como o efeito dominó. Elas atingem uma coisa, para outra coisa atingem outra coisa, de forma que depois vem e atinge a gente. A gente não percebe, não foi por causa do meu pecado, foi por causa de outra coisa. Mas é porque você não seguiu o caminho do seu pecado, para você saber quais os caminhos ele percorreu até chegar àquela consequência. Mas o certo é que a lei da semeadura diz: tudo que o homem plantar, ele vai colher. E existe a segunda consequência que o pecado traz. É que o pecado, ele é crime. Crime contra a lei de Deus. E todo homem que peca está condenado por Deus à morte eterna. A morte eterna não é você parar de viver. A morte eterna é a exclusão eterna da comunhão do homem com Deus. Ele deixa de estar em comunhão com Deus eternamente. E não simplesmente deixa de estar em comunhão com Deus. Ele passa a viver em um sofrimento eterno. Sabe? Quando você machuca, você se acostuma com a dor. Você suporta a dor. De início você grita, depois você geme e depois você apenas sente a dor. Mas a dor eterna, você não se acomoda a ela. Você não se acomoda a ela. O sofrimento eterno, você não se acomoda. É onde há um ranger constante de dentes, como diz o Senhor, onde há pranto e ranger de dentes, é um tormento eterno.
em todos os sentidos. Não é algo que você possa dizer, ou daqui a 1 milênio de anos que você estiver sofrendo lá, você vai se acostumar. Não. Então a condenação eterna é essa. Você está longe da comunhão de Deus e vivendo no sofrimento eterno. Essa é a condenação. A primeira consequência, os atos naturais, já vem hoje. Tudo que o homem planta, ele ceifa. Né? Eu não estou falando de castigo de Deus. Ainda tem esse detalhe, tem algumas coisas, né? Mas nem sempre o homem sofre castigo de Deus aqui na terra. Né? Eu estou falando de consequência natural. E o problema do pecado é que ele engana. Você nem percebe, muitas das vezes, que muitas coisas e muitas desgraças que se abatem na sua vida são consequências dos seus erros. Você não percebe. São consequências dos seus erros, são consequências de erros de outros. É uma série de consequências. Só o fato de nós vivermos pouco já é uma consequência do primeiro erro, que foi o erro de Adão. Quando a Bíblia diz que o homem certamente morreria. O homem morreu naquela hora espiritualmente. Ele não percebeu porque era espiritual. Mas depois ele morreu fisicamente. E depois da morte física, vem a morte eterna. Então, meu amado, aos que creem em Jesus, eles recebem o direito de serem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Crê em Jesus para quê? Diz. Crê que Jesus pode resolver o seu problema com Deus. Porque em Romanos 5 vai dizer o seguinte. Romanos 5 vai dizer exatamente o seguinte. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados, nos tornamos justos, livres dos nossos pecados, por meio de Jesus Cristo. Passamos a estar reconciliados com Deus, com nosso Pai eterno, por meio de Jesus Cristo. Né? Nos tornamos assim filhos de Deus, para estarmos numa morada eterna com Deus. Né? Não mais em pecados, mas justificados pelo nosso Senhor. Amém? Assim eu deixo essa mensagem para a sua meditação. Hoje, meu amigo, hoje, creia em Jesus, que Ele pode resolver o seu problema, Ele pode te justificar perante o Pai. Ele é justo e justificador. Creia hoje, receba hoje, Jesus. Né? Ok? Fique com Deus, a paz do Senhor, né? E Ele, eu creio que te dará forças para seguir este caminho santo.